Olá, meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou pastor batista e resolvi fazer uma série de gravações que falam a respeito da lei de Deus. Muitas pessoas me perguntam questionamentos sobre alguns mandamentos, isso é bastante comum na igreja que frequento, na aula de escola bíblica dominical, que eu sou professor, as pessoas me perguntam sobre este ou aquele mandamento e como eu não sou uma pessoa que gosto muito de discutir teologia, eu gosto mais de viver os ensinamentos, mas não de discutir teologia, porque isso acaba mais dividindo do que unindo as pessoas, apesar da teologia ela ser muito importante, né, para a gente ter a doutrina correta e saber se a gente está ou não andando nos caminhos de Deus. Por isso eu resolvi fazer essa série falando sobre a lei de Deus, né? Eu dividi essa série de gravações em 4 níveis, né? Mas antes de falar sobre esses níveis, eu gostaria de falar sobre algumas considerações sobre essa série de gravações que eu vou fazer sobre a lei de Deus. A primeira é que é uma linha de pensamento cristão evangélica, né? Eu sou cristão, sou evangélico e mais precisamente eu sou da Igreja Batista e, e essa linha de pensamento ela tem como orientação a linha de pensamento cristã evangélica. Eu respeito a sua outra visão, se você é de outra linha de pensamento, ou de outra religião, ou de outra denominação cristã, você também é bem-vindo a participar dessa série. A segunda consideração é que eu tenho a Bíblia como autoridade, né? A Bíblia sendo o Novo e Antigo Testamentos, né? A Bíblia evangélica como é mais utilizada hoje. E a terceira consideração é que a interpretação é minha, né? Então eu tenho essa toda essa série que vai ser colocada, ela é de minha responsabilidade, responsabilidade minha daquele que está vos falando agora. Qual é o objetivo, né? Por que eu resolvi fazer isso daqui, né? Primeiro porque pelo fato de eu ser pastor, existe um texto de Ezequiel 44:23 que diz que o sacerdote ele deve ensinar ao povo a distinguir entre o santo e o profano e fazer distinção entre o puro e o impuro, né? Existem muitas pessoas que perguntam, pastor, pode aquilo, posso fazer isso, não posso fazer isso, né? E ao invés de dizer sim ou não, acho que é mais interessante a gente mostrar, né, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? Então, o principal objetivo é entre saber fazer a diferença entre o que pode e o que não pode, né? O que na verdade é um leitinho espiritual, né? Aquilo que a gente ensina uma criança, né? A primeira coisa que uma criança aprende é isso pode e não pode, né? O bebezinho vai pôr o dedo da tomada, papai e a mamãe falam não pode ou pode, né? Então parece que as pessoas não têm ainda uma capacidade de discernir, né? Então isso precisa ser adquirido, né? E por isso que tem perguntas que surgem no meio cristão, né? Será que Cristo crucificou a lei na cruz? Talvez essa pergunta que você tenha, preciso guardar o sábado? Existe diferenciação de lei moral, lei cerimonial, lei civil? Preciso observar este ou aquele mandamento? Estamos na era da graça. Alguma lei vale hoje? Talvez esses são questionamentos, né? Alguns dos que eu já ouvi. Né? Talvez esses sejam alguns que você já tem. Então, com essa série de videoaulas, você vai poder aprender um pouquinho mais, né? Por isso que como eu falei, né, nós vamos dividir em alguns níveis, né? O primeiro nível é o nível básico, falando sobre o que é a lei. Talvez você já conheça bastante a Bíblia, talvez você não conheça tanto, né? Mas falar um pouquinho o que é a lei, o conceito da lei. A segunda aula é qual é a diferença entre mandamento, estatuto e juízo, né? Talvez você conheça muito sobre a Bíblia, mas você não sabe nem o básico da lei, que é qual a diferença entre mandamento, estatuto e juízo, né? Terceira aula, por que que Deus nos dá leis, né? Esse é o básico, apenas 3 aulas introdutórias. Depois nós vamos ter aí mais 5 aulas falando sobre as alianças, né? A aliança noética, abraâmica, mosaica e a aliança cristã, né? Nessas 5 aulas nós vamos falar sobre as alianças. Isso é muito importante porque são nas alianças que Deus dá as leis ao povo, né? Por isso que as alianças elas são importantes de serem estudadas também. É impossível a gente entender as leis se a gente não conhecer as alianças e todo o pano de fundo que envolve estas alianças, O nível 3, né, que é o nível intermediário 2 que eu coloquei aqui, é
são mais 5 aulas, né? Falando sobre a validade dos mandamentos, fala um pouco sobre a lei do amor. O que é isso, lei do amor, né? Ouço muitas pessoas falar, não, a lei é a lei do amor, né? Só preciso amar e não preciso cumprir mais nenhuma lei, né? A aula 11, falando sobre a teologia das alianças versus o dispensacionalismo. A gente vai estudar um pouco qual a diferença dessas duas linhas de pensamento. Aula 12, falando sobre o sábado, é algo que gera muita dúvida no meio cristão. Se deve ou não guardar o sábado. Algumas doutrinas dizem que deve, que se você não guardar você vai ao inferno. Outras dizem que você não precisa guardar o sábado, que por algum motivo ou outro você não precisa guardar. E a aula número 13, falando aí sobre a lei e a graça, né? Qual a diferença que tem entre a lei e a graça. Vamos falar sobre um pouquinho isso na aula número 13. E por fim, no nível 4, o nível mais avançado, nós vamos falar um pouco sobre aspectos mais avançados da lei. Vamos falar sobre o Talmud, vamos falar sobre lei escrita e lei oral, vamos falar sobre as leis noéticas e o mundo cristão gentil. São aspectos, seria mais a cereja do bolo, né? Você que deseja avançar nos estudos, né? Talvez aí algumas linhas aí para que você possa avançar aí nos estudos sobre a lei. Gostaria de encerrar essa aula introdutória deixando um texto de Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até que tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus abençoe, então eu aguardo você aí nas próximas aulas.